o trabalho que vem sendo desenvolvido, né, aqui no Tribunal de Contas nos últimos anos relacionado à atenção primária, à saúde, né, e eu gostaria de iniciar com uma pergunta, né? Por que que esse nível de atenção, né, a atenção primária é tão importante para a saúde pública e por que que o Tribunal de Contas ele enxerga a APS, né, a atenção primária, como um foco prioritário de sua atuação? Bom, primeiro que a atenção primária ela é a porta de entrada do SUS, né, ou seja, ela é o primeiro contato das famílias, né, e dos cidadãos com os serviços de saúde e com as equipes de saúde, né? Então, realmente é um nível muito importante, porque, na prática, tudo passa inicialmente pela atenção básica, né, pela atenção primária, né? A APS também responde por 80% dos problemas mais comuns de saúde da população, né? Então, daí a importância, né, de ter um olhar mais crítico para a necessidade de aprimoramento desse nível de atenção. É importante que a gente ressalte também o papel coordenador da APS dentro da rede de atenção à saúde, né? É da APS que ocorre a organização, o direcionamento, né? Os fluxos e contrafluxos dos usuários são todos planejados nesse primeiro nível. E, por último, né, em termos de eficiência no gasto público, um dos objetos de análise aqui do tribunal, a gente sabe que quando uma prevenção, né, quando ações de prevenção, de promoção de saúde e de tratamento são bem efetuadas na atenção básica, isso evita que aquelas doenças, né, que o paciente tem, elas progridam e precisem de um atendimento mais especializado, realizado na média e alta complexidade, que envolvem tecnologias mais caras e um maior aporte, né, investimento de recursos. Então, daí a gente percebe que a APS ela tem sim um caráter estratégico dentro da própria rede de atenção à saúde, ok? Bom, só que a APS ela a gente costuma dizer que é um mundo à parte, né? Ela é um grande guarda-chuva e dentro da atenção primária existem diversas linhas de cuidado que são realizadas, inclusive para públicos-alvo diferentes, né? Uma das principais linhas de cuidado que é executada dentro da atenção primária é a atenção à saúde materno-infantil, tá? Essa política de saúde, ela está bastante consolidada aqui no país, né? A gente tem há muitas décadas um aprimoramento, né, um fortalecimento gradual dessa política de saúde desde meados da década de 80 até hoje, por meio da implementação de leis e programas, né, nacionais. Posso citar o exemplo da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher e a da Criança, o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Infantil, né, que foi assinado em 2004, assim como a implementação da Rede Cegonha, né, em 2011, que é uma rede que foi implementada nos 3 níveis de atuação do SUS, e ela garante uma atenção humanizada, né, àquela gestante, nas diversas fases do seu ciclo gravídico puerperal, né, e também a criança nos anos iniciais de vida, né. E para demonstrar a importância da política de atenção materno-infantil, basta dizer que é uma das redes prioritárias do Plano Estadual de Saúde aqui de Pernambuco, né, do quadriênio 2024-2027, quadriênio vigente, tá? E aí, para falar um pouquinho dos indicadores de saúde relacionados ao tema, né, que os principais são da taxa de mortalidade materna e infantil, a gente pode observar que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, que estabelece metas de redução das mortes por causas evitáveis até 2030, a gente vê que no Brasil, apesar do Brasil ter atingido, né, tanto nas taxas de mortalidade materna quanto infantil, as metas globais que foram estabelecidas, o país assumiu compromissos de reduzir ainda mais essas metas de mortalidade, né, até 2030, e até o presente momento a gente ainda não atingiu esses patamares almejados, né? Então, por exemplo, na meta 3.1, né, em que o Brasil assumiu o compromisso de reduzir a taxa de mortalidade materna para menos de 30 mortes por 100 mil nascidos vivos, a gente vê que o patamar, nos últimos dados levantados de mortalidade de 2022, o Brasil ainda está num patamar de 57,7 mortes por 100 mil nascidos vivos, enquanto que Pernambuco está um pouquinho melhor, né? Está em 46 mortes por 100 mil nascidos vivos, né?
E com relação à meta 3.2, que trata da mortalidade infantil para crianças abaixo de 5 anos, né, a meta estabelecida, né, o compromisso estabelecido pelo país de redução era para reduzir até 8,3 mortes por 1.000 nascidos vivos. Esse patamar ainda não foi atingido, né, no cenário brasileiro. Em 2022 foi de 12,59 por 1.000 nascidos vivos, e Pernambuco está até um pouquinho pior do que a média nacional, né? 13,27 mortes por 1.000 nascidos vivos. Tá? Com relação ainda à mortalidade infantil, tem outro dado alarmante, né, que chama a atenção da gente, que é com relação aos óbitos infantis para crianças abaixo de 1 ano de idade. Né? Então a gente vê que quase 70% desses óbitos eles ocorreram por causas evitáveis. Né? Então, assim, esse cenário demonstra para a gente que, apesar das últimas décadas o Brasil foi gradativamente melhorando as taxas de mortalidade, né? Os indicadores apresentam a melhora, sim, das últimas décadas, mas ainda existe um longo caminho a ser traçado, né? E uma oportunidade de aprimoramento dessa política de saúde. Ok? Bom, e qual foi a atuação do Tribunal de Contas, né, nos últimos anos sobre a temática da PS e também sobre a temática da atenção à saúde materno-infantil? Em 2022, né, através de um planejamento que foi feito no Plano de Controle Externo do órgão do biênio 21 e 22, foi realizado um relatório de levantamento, né, da APS, e o objetivo desse relatório foi avaliar a situação da atenção primária em 7 municípios pernambucanos, na ocasião. Nesse mesmo ano, o TCE-PE ele aderiu ao Pacto pela Primeira Infância. Né? Então, por meio dessa nova perspectiva de atuação, em 2023, na ocasião da elaboração do Plano de Controle Externo do biênio 23-24, o PCE ele previu a realização de algumas fiscalizações, né, voltadas para temáticas relacionadas a essa fase de vida, né, a primeira infância. Algumas delas já foram trabalhadas, abordadas aqui, que é o caso da vacinação, por exemplo, do TEA, que João acabou de apresentar, e também da fiscalização que foi prevista na área da atenção primária. Né? Então, em 2024, ocorreu essa fiscalização ordenada na APS, né? E essa autoria ela teve um foco específico dentro da área da APS sobre a atenção à saúde materno-infantil, que é executada a nível municipal, certo? E em 2025, né, através do Plano de Controle Externo do biênio 25-26, a gente prevê dar continuidade a outras fiscalizações, tá, que envolvam temáticas relacionadas à primeira infância. Mas vamos aprofundar mais um pouquinho nessa fiscalização que eu comentei, que foi realizada em 2024 da APS. Né? Qual foi o objetivo dessa fiscalização ordenada? Avaliar as ações que vêm sendo desenvolvidas na área da atenção à saúde materno-infantil nos municípios, em municípios do estado de Pernambuco, especificamente aquelas ações relacionadas ao atendimento de pré-natal, ao atendimento de puerpério, né? O que seria puerpério? Aqueles atendimentos de pós-parto, né? Lembrando que o parto em si, ele geralmente não é realizado em nível municipal, né? Geralmente é em maternidade, hospital, que aí envolve mais média e alta complexidade, e após o parto, a gestante ela volta a ser acompanhada pelas equipes de saúde no puerpério, e também os atendimentos de puericultura, que seria aquele acompanhamento de saúde das crianças, ok? Todas essas fases, vamos dizer assim, que são executadas a nível municipal, foram objeto de fiscalização. Bom, trazendo um pouquinho dos dados gerais da fiscalização, nessa operação ordenada fiscalizamos 25 municípios, né, que foram selecionados pela equipe. Ao todo, foram inspecionadas, né, vistoriadas 323 unidades de saúde da família, tá? Sendo 185 equipes de saúde da família avaliadas. Lógico que a equipe de saúde da família, o foco da avaliação foi no atendimento que é prestado à gestante e à criança. E um diferencial nesse trabalho, né, que teve o ano passado foi a análise de 2.350 históricos clínicos dos pacientes, ou seja, esse trabalho a gente aprofundou um pouquinho mais na análise, pois nosso foco foi avaliar, fazer uma avaliação qualitativa desse atendimento, né?
Lógico que é muito importante que a gente avalie como está a condição da estrutura física, as condições físicas da prestação do atendimento, mas a gente também decidiu aprofundar um pouquinho mais e verificar se esse atendimento ele está sendo feito de qualidade, ele está sendo realizado com qualidade, né? Tanto o atendimento de pré-natal quanto os atendimentos de puericultura, tá? E nessa auditoria foram realizados alguns procedimentos, né, de auditoria, como análise de documentação enviada pelos municípios, a própria inspeção física das unidades de saúde, que eu já comentei, realização de entrevista com os usuários de saúde, ou seja, entrevistas com aquelas gestantes que estavam esperando o atendimento lá na hora da inspeção do pré-natal, ou então com mães ou acompanhantes das crianças que estavam esperando atendimento de puericultura, além da avaliação dos processos de trabalho, que eu vou comentar um pouco mais à frente. Bom, os critérios de referência, né, são vários que envolvem essa política. Trouxe aqui alguns dos principais, né, que é a própria Política Nacional de Atenção Básica, a PENAB, os cadernos de atenção básica e os protocolos de atenção básica do Ministério da Saúde, relacionados ao tema, lógico, protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, também expedidos pelo Ministério da Saúde, portaria número 1459, que foi a portaria que implementou a Rede Cegonha, né, em 2011. Recentemente, ano passado, essa Rede Cegonha ela foi reestruturada, né, passou a se chamar Rede Aline, e além de normas federais e estaduais relacionadas ao tema e regulamentações da Anvisa, ok? Bom, e como é que se deu a estruturação desse trabalho? Ao todo, nós verificamos 64 itens de verificação, e esses itens foram distribuídos dentro de 3 dimensões de avaliação, né? Primeira dimensão foi a dimensão da governança municipal, ou seja, nessa dimensão nós procuramos avaliar o nível de maturidade da gestão pública, da gestão municipal de saúde, na realização das ações voltadas para a atenção materno-infantil. Na dimensão de infraestrutura, buscamos avaliar, né, as condições estruturais da unidade de saúde da família, né, de estrutura física, a presença e as condições de funcionamento dos equipamentos instrumentais e insumos relacionados ao tratamento das gestantes e das crianças. E, por fim, a dimensão do processo de trabalho é justamente aquela que eu comentei, que fizemos uma análise qualitativa, né, por amostragem de alguns prontuários clínicos, históricos clínicos de gestantes e crianças atendidas pelas equipes de saúde da família, para verificar o cumprimento, né, de alguns requisitos mínimos de qualidade que são preconizados pelo Ministério da Saúde, ok? Bom, vou trazer mais detalhes aqui das temáticas, né, que foram analisadas dentro de cada dimensão. Na dimensão da governança municipal, então, que foi o objetivo da nossa análise, né? Nós procuramos avaliar se o município ele já possui normas locais e fluxos estabelecidos, né? Por exemplo, se o município ele já elaborou e implementou protocolos de atendimento clínico, né, sobre a temática avaliada, se possui protocolos de encaminhamento, né, muito importante, que é justamente aquele desenho do fluxo interno dos usuários, né, dentro da rede municipal, sobre as temáticas do pré-natal, né, e da puericultura, do tratamento das crianças. Ainda na temática da governança municipal, avaliamos se a gestão municipal realiza de forma periódica a supervisão das atividades empreendidas pelas equipes, né? Então, se essas equipes elas são periodicamente avaliadas, se a sua atuação está sendo avaliada, e além disso a supervisão das próprias unidades de saúde, né, em que os atendimentos são realizados, tá? Quanto às equipes de saúde, nós avaliamos se elas estão completas, né, se elas estão cadastradas nos sistemas no CNES, por exemplo, e também se elas estão sendo periodicamente capacitadas sobre temáticas relacionadas à atenção materno-infantil, tá? Tudo isso a gente verificou dentro da governança. Já na parte de infraestrutura, como eu comentei com vocês, né, focamos por meio de inspeções físicas realizadas pelas equipes de auditoria, toda a parte da estrutura física desses ambientes de atendimento, né, das salas de atendimento, toda a questão do mobiliário, de instalações físicas, também os equipamentos, né, e instrumentais
que são relacionados à atenção materno-infantil, né, importantes para a realização daqueles atendimentos, e também os insumos voltados à atenção materno-infantil, ok? E, por fim, na dimensão de processo de trabalho, o foco maior foi sobre a realização das atividades pelas equipes de saúde, né? Então foram verificados tanto atividades coletivas realizadas pelas equipes, sejam atividades educativas e orientativas, né? Sobre, por exemplo, temas como planejamento familiar, saúde sexual e reprodutiva, pré-natal, entre outros. E também teve esse foco voltado ao atendimento individual, ou seja, na análise dos históricos clínicos, dos prontuários, nós selecionamos alguns prontuários de gestantes que foram atendidas por essas equipes, né? O período selecionado desses atendimentos englobou tanto o pré-natal quanto o período do puerpério, né, que é o pós-parto. E no caso das crianças, a gente avaliou os atendimentos que foram realizados para aqueles pacientes do 0 aos 2 anos, né, que foi o período que a gente selecionou. E aí são diversos os itens de análise, né, eu trouxe aqui alguns só a título de curiosidade. Por exemplo, né, verificamos se foram realizados os atendimentos da gestante da criança, o número de consultas mínimo que é preconizado pelo Ministério da Saúde, tá? A periodicidade dessas consultas, se elas foram feitas nas épocas corretas que o Ministério da Saúde define, né? Se houve alternância, por exemplo, do profissional médico com o profissional enfermeiro durante a realização do pré-natal, né? Que é muito importante que haja essa comunicação e esse atendimento pelos dois profissionais nas consultas. Se houve o correto acompanhamento dessa gestante, né? Seja pela realização dos exames físicos ou obstétricos a cada consulta, seja pela solicitação e realização da bateria de exames complementares, né, que são essenciais para a realização de todo o pré-natal com qualidade. Também itens que avaliaram o monitoramento pela equipe da saúde do crescimento e do desenvolvimento daquela criança a cada consulta, né? E, por fim, assim, citando como exemplo também, se forem realizadas consultas odontológicas, tanto durante o pré-natal, quanto durante os atendimentos de puericultura, que são essenciais, né? Que o profissional dentista também esteja envolvido nesses atendimentos, ok? Só eu esquecendo aqui, também foi feita durante o processo de trabalho a avaliação das cadernetas da criança e da gestante. Então, por exemplo, nas inspeções físicas, durante as entrevistas com os usuários, as que portavam caderneta da gestante ou da criança, foi feita uma análise dessa caderneta para verificar se ela estava sendo preenchida da forma correta, né? E aí eu vou trazer um pouco dos resultados preliminares, né? Como foram 25 municípios, nós finalizamos a análise dos dados e os relatórios de 5 municípios e outros 20 municípios ainda está em fase de finalização. Por isso que eu não vou conseguir trazer agora os resultados, né, consolidados. Vou trazer os resultados preliminares desses 5 municípios que já terminamos a avaliação, tá? Em relação à governança municipal, como eu falei, são 64 itens de avaliação, eu não vou apresentar todos aqui, pensamos alguns itens que consideramos relevantes para passar para vocês. Verificamos que dos municípios, né, em análise, 60% apresentaram ausência da supervisão municipal sobre ações voltadas à atenção materno-infantil, né? Também encontramos que 60% dos municípios possuem ausência de protocolos locais de encaminhamento, né, entre os diversos pontos de atenção da RAIS. Esse aqui é uma informação bastante sensível, porque assim, a gente se deparou com casos de pacientes que realmente ficam perdidas, né? Elas fazem um pré-natal na unidade de saúde da família, mas acabam não sabendo para onde é que vai ter que realizar o parto, se tiver alguma complicação, onde é que ela tem que se dirigir. Então, essa elaboração dos protocolos locais de encaminhamento dentro da própria rede municipal, entre as unidades de saúde, ou entre a unidade de saúde municipal e unidades de média e alta complexidade, é muito importante. Então, um percentual bastante relevante não tem o estabelecimento desses protocolos locais. Também encontramos inconsistências no cadastro das equipes de saúde da família do CNES, né? E, por fim, 60% dos municípios não demonstraram, né, realizar periodicamente essa capacitação, treinamento das equipes de saúde sobre temáticas relacionadas à atenção materno-infantil, tá? Com relação à parte de infraestrutura, né,
Ao todo, nesses municípios foram fiscalizadas 108 unidades de saúde da família, e o que a gente pode destacar aqui é, por exemplo, que 100% das unidades possuem ausência de pelo menos um item essencial de instalação mobiliária e utensílio nas salas de vacinação, né? Também outro dado que chama atenção, 75% dos ambientes de atendimento, ou seja, dos consultórios, possuíam parede, teto ou pisos com mofo, presença de mofo, infiltração, né? Que não é o ideal para o tratamento da mãe, da criança, enfim. Com relação aos equipamentos, né, quase 100% das unidades fiscalizadas possuem ausência de pelo menos um equipamento ou instrumental médico relacionado ao atendimento materno-infantil, né, como balança, régua antropométrica, instrumentais relacionados à aferição de pressão arterial. Então, isso é um dado bem relevante, né? E 62% mais ou menos das UBS fiscalizadas apresentaram ausência também de equipamentos instrumentais odontológicos, né, que são necessários para o atendimento da gestante e da criança. Tá? E com relação aos insumos, né, voltados à atenção materno-infantil, a gente verificou que quase 100%, né, 91%, outros 87%, possuem ausência de alguma das vacinas que são indicadas, né, no estoque. Vacinas são indicadas para gestante e para recém-nascidos, e também a ausência de testes rápidos, né, seja teste rápido de gravidez, os testes de DST, né, como HIV, hepatite B. Bom, e com relação à dimensão de processo de trabalho, né, a gente destacou aqui algumas irregularidades que foram identificadas nesses municípios, né, quase 100% também das unidades de saúde não possuíam materiais informativos, né, afixados sobre saúde sexual e reprodutiva, né, materiais educativos, orientativos. 22 equipes, ou seja, quase metade das equipes não comprovaram a realização de atividades coletivas, né, junto aos usuários, abordando as temáticas envolvidas, né, de planejamento familiar, saúde sexual reprodutiva, pré-natal, né, entre outros. E com relação especificamente agora aos prontuários, né, da análise dos prontuários, dos históricos clínicos que eu comentei, das gestantes e das crianças, a gente encontrou um percentual bastante alto também de irregularidades encontradas durante a análise desses históricos clínicos, de várias deficiências, como deficiências na realização do exame físico geral ou obstétrico das gestantes, né, nas sessões de consulta de pré-natal, deficiências na realização de exames complementares de rotina, então aquela bateria de exames mínimos que são necessários durante um pré-natal de boa qualidade, existiu ali problemas, né, da não realização de pelo menos um ou mais exames desses obrigatórios, vamos dizer assim. Com relação ao atendimento das crianças, a ausência de consultas odontológicas em crianças até os 2 anos, né? Então o Ministério da Saúde preconiza que seja durante o primeiro ano realizado pelo menos uma consulta odontológica. Então nós verificamos que até os 2 anos uma grande parte dessas crianças não possuíam registro da realização da consulta odontológica. Crianças também com ausência da realização do mínimo de 9 consultas de puericultura, como é preconizado pelo Ministério, até os 2 anos de idade. Então a gente encontrou uma série de irregularidades que são importantes e precisam ser levadas em conta por parte da gestão pública. E, por fim, com relação à análise das cadernetas da gestante e da criança durante a inspeção física, né, daquelas que portavam a caderneta no momento do atendimento, verificamos que mais de 80% das cadernetas da gestante tinham ausência do preenchimento da maternidade indicada para o parto, né? Existe uma lei federal que obriga que os estabelecimentos de saúde que realizam pré-natal precisam registrar na caderneta a maternidade que ela vai realizar o parto com antecedência, isso é o mínimo, ela precisa ter uma previsibilidade de onde vai realizar o parto. E a gente encontrou, para esse percentual de cadernetas, a ausência desse registro, né? E também quase 50% dessas usuárias entrevistadas, a gente verificou que a caderneta da criança ela não estava com todos os registros necessários dos atendimentos, né? Então a gente sabe que tanto a caderneta da criança quanto a da gestante, ela fica de posse da usuária, né, da mãe e da gestante, e ali naquela caderneta o profissional precisa registrar as informações mais relevantes do seu atendimento, e isso não estava sendo feito a contento. Bom, falando um pouco sobre os próximos passos, né, que acontecerão daqui para frente. Esses 20 municípios que ainda faltam finalizar, nós iremos finalizar a análise, né, os gestores serão notificados,
e num próximo momento haverá um monitoramento desses municípios fiscalizados, que foram fiscalizados em 2024, para verificar se os gestores realmente tomaram alguma atitude, né, das irregularidades identificadas, se eles resolveram aqueles problemas que foram apontados pela equipe. Também está prevista a realização de novas fiscalizações, né, voltadas à APS em outros municípios pernambucanos, e, por fim, também há uma fiscalização específica na Secretaria Estadual de Saúde, onde será avaliado o papel do Estado, né, na supervisão e fortalecimento da atenção primária à saúde aqui em Pernambuco. Bom, era isso que eu tinha para falar. Obrigado, Diego. Obrigado, pessoal.